E esse aqui foi o controle que chegou para mim. Bom, muita gente mandou mensagem falando que quando eu pegasse esse controle aqui, o meu voo e a minha experiência seria ainda melhor. Resolvi comprar, consegui chegar nessa fase de poder comprar esse controle e quero apresentar para vocês o RC FPV 3. Um controle que permite a gente fazer aí muitos voos diferentes. Um deles é o voo manual, e eu consigo também fazer o voo no estilo drone tradicional, quando você puxa os manípulos para o lado, ele consegue fazer um pan ali de uma forma mais suave, sem inclinar muito o drone. Então, para mim já valeu a pena demais o investimento nesse controle aqui. A galera tinha falado para mim assim que quando eu passasse a usar ele, eu teria uma experiência imersiva quanto ao estilo de FPV ainda melhor, né? Eu acredito que pelo fato de ter o controle e a sensação ali, e é isso que eu já tenho notado com a minha experiência que eu tive. Eu comprei ele no Brasil e chegou para mim muito rápido. Eu paguei o envio mais rápido possível porque eu queria mesmo praticar ele e estava ansioso. É, por volta de uns 1.500 a 1.560 reais eu paguei, já incluso o frete. E eu acredito que esse tempo e esse valor que eu paguei foi algo bom, porque pelo que eu estava avaliando, com taxas vindo lá de fora, eu ia pagar mais ou menos esse preço e até um pouco mais. Então eu acredito que para mim valeu muito a pena. Esse aqui veio diretamente do Brasil, então ele veio lacrado, tá? Ele veio com 1 ano de garantia, tá aqui o selinho, ele veio lacradinho e a gente conseguiu então fazer essa aquisição com um formato, digamos, seguro, um pouco mais seguro pelo fato de ter essa garantia aí no caso de algum problema. Já testei ele, eu não fiz review, eu não fiz unboxing. Isso daqui praticamente não é um review, é só para vocês verem realmente aí a minha nova aquisição e eu quero praticar um voo aqui com vocês diretamente aí no simulador de voo que eu baixei aqui, que é o Trip FPV. Eu até tô com ele aqui na frente, eu quero mostrar para vocês. É, entre ele e as outras opções que eu olhei que tinha aqui na Steam e o pessoal tinha recomendado, eu gostei bastante desse, me identifiquei, acredito que possa ser a melhor opção para mim no momento, né? Porque eu só testei ele, então nem tem como dizer sobre os outros aí. Comparado com aquele Lift Off, se eu não me engano o nome, ele tá um pouquinho mais barato que ele e o pessoal tem falado que tem alguns prós e contras. Eu resolvi pegar esse aqui e testar, visto que a intenção de um simulador, ele não necessariamente é para você ter só aquela sensação e achar que é tudo igual, mas é para você treinar, praticar, e é o que eu tenho feito, praticado reflexo, a minha direção ali com agilidade, entendeu? Então eu acho que isso tem sido útil, e aí quando se trata de querer sentir na prática, a realidade, eu pego o meu equipamento e vou para um local seguro praticar. Realmente eu senti que tem uma diferença, claro, do simulador com a prática real, porém, só de fazer esses voos aqui eu consigo ter noções e fazer coisas que eu não faria aqui, eu não faria, não no momento, na situação que eu tô nesse nível ainda, que é de iniciante. Galera, então, vou iniciar aqui pra gente ver como que é. Eu vou ligar o controle e vou conectar um cabo USB-C, é simples, você só precisa conectar aqui, ele vai identificar e ainda depois você consegue ir lá fazer as calibrações e do jeito que você quiser. Essa aqui é a abertura do game. Pelo que eu já pratiquei, eu tenho alguns dias, eu não tenho nem uma semana praticando, eu tenho notado que eu tenho um pouco de experiência relacionado à noção. Como assim? O que eu quero dizer? Eu nunca peguei num drone FPV, nunca controlei. Então, de uma forma assim, né, manual. O que que eu senti que me deu uma certa facilidade e eu digo assim, uma conexão maior com os games? Foi o GTA, cara. Jogo de controle, de controlar a aeronave, de praticar ali com avião, helicóptero. Eu gosto muito desse tipo de game, eu jogo até hoje quando eu tenho tempo, né, claro. E eu pratiquei uma vez, várias vezes, quer dizer, eu pratiquei
voos onde eu fazia ali aquele tipo de desafio comigo mesmo, sabe? Passar debaixo de ponte, fazer manobras e tudo mais. Parece besta o que eu tô falando, mas a primeira vez que eu pilotei um drone, eu tive noção dos eixos por conta do game. Porque o eixo, esses dois eixos aqui que controlam esse tipo de coisa, eu tinha noção porque eu praticava nos games. Então, tipo, era uma espécie de simulador. Então, assim, praticamente é importante sim passar pelo simulador se você não tem esse tipo de experiência. E, cara, nunca nossas mães, nossos pais diriam isso, eu acredito, que sim, game pode te levar a algum lugar. E foi o que aconteceu aqui comigo. Bom, eu senti, como eu disse para vocês, essa prática, essa facilidade, mas no começo aqui, quando eu fui jogar, não foi tão fácil, tá? Eu olhei aqui o tipo de terreno, a manobrabilidade do equipamento, e, cara, não é tão simples. Ele tem aqui algumas modalidades, alguns mapas. Isso aqui eu não tô sendo nem patrocinado, tá? Tô indicando para vocês aí e fiquem à vontade. Tem o concorrente dele lá, o Lift Off, que o pessoal fala muito bem, porque tem até algumas DLC, você vai pagar, acho que é uns R$ 130, se eu não me engano, e ele tem muito mais opções visto sobre isso, mas eu olhei isso daqui, eu achei um preço legal para mim e tava legal. Esse 33% aqui, se eu não me engano, eu acho que deve ser algum tempo de jogo que eu tenho, algo assim, porque eu só pratico nesse. Já fiz alguns voos nesses outros aqui, mas eu me conectei bastante com esse daqui. Enquanto ele carrega, eu vou colocar aqui para vocês esse modo, para a gente ver também no controle. Ele te dá alguns pontos para você iniciar. Eu vou iniciar aqui no local que eu tenho bastante afinidade. Mesmo assim, é um pouco desafiador. Ele já começa voando, mas ó, seguinte, dá para perceber aqui que o meu manípulo do meio aqui, o manípulo da esquerda, que é a da potência, ele tá no meio. Aqui atrás, se você for olhar, ele tem. Eu vou desconectar aqui só para mostrar para vocês. Espera aí só um pouquinho. Vou colocar para vocês verem aqui. Ele tem aqui, ó, como você tirar essa capinha, é uma borracha, você consegue abrir ela com um jeito aqui, é claro, é uma borracha, então você consegue destampar isso daqui, e ela vem com uma chave Lzinha que você consegue frouxar e mexer nos parafusos para você deixar essa alavanca para baixo. Bom, o que eu percebi? Eu andei praticando com ele nesse formato aqui, com o formato a aceleração já está na metade, né? Digamos assim. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda estou acostumado com isso daqui. Eu tentei fazer voo com ele no formato para baixo, onde ele fica frouxinho e tal. A gente regulou, eu peguei e regulei certinho. Não me adaptei ainda, né? Eu acredito que talvez com mais prática isso vá ser melhor. Eu queria que você que pratica já o drone FPV, no estilo raiz, que você possa aí dar uma sugestão e dizer para nós, para mim, para a galera que está acompanhando, o porquê que se é mais importante pilotar com ele, com isso daqui para baixo, né? O porquê que isso acredito que é por conta da potência, né? Que você sempre vai ter ele seguro. Mas para mim, no momento que eu pratico, da forma que eu pratico ainda, aqui tá interessante, tá? Então comenta aí para a gente ter essa noção, para a galera se sentir mais informado aqui e a gente ter essa troca na comunidade, beleza? Então, no momento eu deixei ele assim, tá? Foi uma opção minha, eu acredito que tem gente que tem os seus gostos, mas pelo que eu entendo, no momento está sendo uma prática em que a adaptação para mim está sendo boa e aceitável, beleza? Então, vou voltar aqui para vocês assistirem. Quando você conecta o controle, você consegue vir aqui e fazer a calibração dele, né? Aí você vai escolher aqui no modelo, você vai selecionar o controle que você colocou e tem o modo, né? Ele está aqui no modo 2, que é o que eu estou usando e é o mais próximo do próprio drone. Só invertir aqui, esse Axis 2 eu coloquei aqui, ó, inverter, e o eixo de ligação inverter também. Você pode calibrar ele, ó, você tá vendo que tá bugado? Porque ele tá descalibrado. Aí você vai pegar o controle e vai fazer justamente o que ele tá falando ali, entendeu? Então é isso, ó, você vai girar aqui para ele calibrar, calibrou, tá centralizado bonitinho, e aí você tá pronto para ir pro game. Agora sim, ó.
E você faz seus próprios voos aqui, ó. Você pode praticar no formato livre. Isso aqui são voos livres. E aí você pode resetar. Se você bater, olha só, se acontecer de bater, ele não estraga o drone aqui, né? Então você pode arrumar e voltar pro jogo. Eu tenho o costume de clicar aqui nesse botão que ele reseta. Aqui tem um desafio que particularmente eu faço comigo mesmo, né? Que é tentar entrar dentro desse buraco aqui. Não é sempre que a gente consegue, mas é entrar e tentar ficar inteiro lá dentro, né? Então, mas é só para praticar a nossa agilidade e o nosso reflexo. Não é tipo assim, ah, que eu vou ficar fazendo isso aí. Não, é para praticar mesmo, ó, o seu reflexo, a sua agilidade de uma forma mais livre, né? Claro que lá fora nem todo mundo tem essa capacidade e condição de ficar pondo equipamento em risco sem falar a vida de pessoas, né? Então é algo que você pode aproveitar bastante no simulador. Voos alto, eu percebo que é muito mais prático, né? Você sobe aqui, você gira, você faz a queda. Isso eu vi que eu tenho facilidade. No meu caso, para mim tem sido algo tranquilo. Quando se trata de voar baixo, fazer desviar de obstáculos, simulando a realidade ali, não tem sido algo tão fácil. Aqui toda vez eu me lasco quando eu consigo entrar ali. A intenção é entrar e sair pela porta. É um desafio que eu tenho feito e tenho praticado quase todo dia. Eu entro aqui no jogo e tenho feito essa brincadeira comigo mesmo, sabe? Tipo, para tentar fazer o melhor possível, para chegar num nível em que eu falar, não, agora eu consigo atravessar. E eu acredito firmemente que um dia eu vou conseguir fazer isso. Aqui já foi, não dá certo mais aqui. Mas é algo que você pode fazer da sua casa. Outra coisa, você consegue acessar, como ali é uma cidadezinha do lado, você consegue fazer manobras lá também. Se você quiser, pode reiniciar o jogo lá. É só selecionar para iniciar por aqui. E aqui você tem essas opções, ó, de fazer aqueles estilos de voo que a gente vê muito no Instagram, o pessoal fazendo, uns voos cinematográficos muito bonitos. É algo que sempre chamou minha atenção. E que agora aqui no simulador, pelo menos, eu tenho essa oportunidade de fazer essa graça, né? Brincar um pouco e praticar. Aqui, legal. No começo não foi tão fácil assim não, tá? Eu tenho uns 3 dias que eu tenho praticado, uns 4 dias, se eu não me engano. E eu apanhei muito no primeiro dia para pegar a sensibilidade. Eu acho que o negócio está no toque aqui da sensibilidade que você tem com o controle. Por exemplo, para reduzir a velocidade é algo que eu também estou treinando bastante para melhorar. Ó. Você tá aqui, aí você está reduzindo velocidade. Para quê? Para manter um ponto de equilíbrio, né? Aqui são desafios, ó, que você passa e aí ele te dá um tempo e te dá o caminho para fazer. E aí você faz, conclui, é algo para treinar também. A intenção é te fazer ficar melhor, né? Eu tenho tentado passar bastante em lugares muito fechados, muito pequenos, assim, ó. Como eu passei por aqui, ele reseta aqui. Ele meio que salvou ali um checkpoint, ó. Quando eu clico para reiniciar, ele salvou e fica por aqui mesmo. Mas olha, eu consigo passar nos locais pequenos assim, mas a intenção é o quê? É fazer o movimento menos brusco possível, porque além de usar o equipamento como um hobby, porque eu gosto bastante, a intenção é fazer trabalhos com ele, né? Monetizar esse conhecimento aqui e essa prática. Então, para isso ser feito da melhor forma, na minha opinião, é preciso ser feito, né, com um bom movimento, pegando bem o objetivo, entendeu? Então, assim, ó, eu tento fazer num formato que fique bom pelo que eu faço, que eu sou do audiovisual e eu prefiro ter boas imagens. Então, eu não treino só a imagem ali na agilidade, mas também tento fazer o melhor movimento suave, o mais possível, né? Eu sei que tem ali a pós que a gente consegue fazer, na pós-edição, a estabilização e tudo mais, grava sem estabilizar. Eu sei disso, mas é porque a gente, é um negócio meu mesmo, é uma coisa que eu levo para mim, que é tentar levar, assim, fazer essas coisas o mais perfeito possível. Isso vai de cada um e, no caso, é o que eu busco fazer sempre, entendeu? Mas galera, o jogo aqui, o simulador, ele é bem legal. Vai depender bastante da sua máquina aí, se você tem uma máquina boa para renderizar uns gráficos melhor. A minha máquina não é tão top assim. A configuração dela eu vou deixar aí na descrição para vocês saberem. Mas é algo que, mesmo sendo
igual eu tenho um MacBook, eu coloquei esse simulador no MacBook. Lá não fica com uma imagem muito bonita. Porém, dá para praticar da mesma forma. Então, se a intenção é praticar, esse não seria o problema, entendeu? Depois dá uma olhada na Steam lá e veja se compensa baixar ou fazer a compra ali, se sua máquina vai realmente rodar. Ali já foi. O bom é que você pode realmente praticar mesmo, brincar, fazer as gracinhas aqui. Claro que vai depender de cada um se isso vai ser levado lá para fora na realidade ou não. Aqui já foi. Hum. Minhas práticas aqui geralmente duram em torno de 1 hora. Eu não pratico muito durante o dia porque é um jogo que exige muita concentração, por exemplo, para você fazer os movimentos aqui, acaba gastando um pouquinho da sua memória ali, digamos assim, e acaba dando um certo enjoo, uma dor de cabeça por conta da concentração que você fica. Então, assim, eu pratico todo dia, eu tiro 1 horinha para praticar isso daqui, mas eu não consigo ficar uma tarde inteira fazendo essa prática aqui, até porque também tem uns outros compromissos, né? Mas é algo que você consegue brincar aqui, fazer uma prática pelo menos um pouquinho durante o dia, viu? E eu vi que o negócio tá indo aqui mesmo, tá? Só finalizar aqui com essa e a gente troca mais ideia, peraí. Hum. Bom, finalizando aqui, galera, eu quero dizer para vocês o seguinte: se você ainda não se inscreveu, se para você esse vídeo tá fazendo sentido, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te convidar a fazer parte aqui da nossa comunidade, porque é algo que a gente sempre fala. Se você olhar aí nas nossas playlists, nós mostramos os bastidores do nosso trabalho. Na prática, um bastidor raiz, se você tem um equipamento parecido ou pensa em como que é feito tal coisa, pode seguir aí essa playlist que com certeza ela vai te ajudar em alguma coisa. Tem playlist também mostrando aí sobre voos de drone, voos imersivos, onde a gente faz aí uns voos exploratórios, talvez isso seja do seu interesse. E também quero dizer que se você tiver alguma dúvida, comenta aí que a gente responde e a gente até pode criar conteúdo sobre isso, beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.